Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, canal que discute política, filosofia, ciência, cultura. E no Filosofia Popular de hoje eu quero conversar com vocês sobre o filme Matrix, né? O primeiro filme, o filme original. E para quem não sabe, Filosofia Popular é um segmento, uma playlist em que eu discuto filmes, seriados e outros produtos culturais e o que eles trazem para a gente do ponto de vista filosófico, político, enfim, o que eles levam a gente em termos de reflexões. Predominantemente é isso que eu faço no Filosofia Popular. O filme Matrix ele é extremamente rico, porque ele permite que a gente faça reflexões do ponto de vista filosófico. O mito da caverna de Platão normalmente é associado ao filme. Existem reflexões sobre a economia, sobre a relação homem-máquina e muitas outras. Mas o que me motivou é que eu fiquei me lembrando essa semana, e daqui a pouco eu vou explicar porquê, de uma frase que o personagem Morpheus diz para Neo, que é o nosso herói, o personagem principal da história. E Morpheus, quando Neo pergunta o que é a Matrix, Morpheus diz para Neo: a Matrix é o mundo que foi colocado na frente dos seus olhos para cegar você e nós da verdade. Que você é apenas uma engrenagemzinha, sua energia é convertida em uma bateria. E é muito interessante porque a primeira reflexão que eu faço quando eu vejo aquela cena e quando eu penso sobre o que ele está falando de Matrix é a questão da ideologia, né? A ideologia é capaz de fazer as pessoas não verem a realidade. A ideologia, um sistema de ideias muitas vezes desenvolvido por algum grupo, né? E todos os grupos têm as suas ideologias, enfim, mas eles fazem as pessoas defenderem coisas que contrariam, na verdade, os seus interesses, né? E a ideologia tem esse poder, né, de fazer as pessoas defenderem ideias que contrariam os seus próprios interesses. E um exemplo que me trouxe essa lembrança dessa citação de Matrix foi quando eu vi membros da greve dos caminhoneiros com cartazes de intervenção militar. Porque o que essas pessoas que fizeram isso talvez não saibam, não tenham refletido sobre isso, é que um governo militar, um regime militar, ele seria o primeiro regime que diante de uma greve poderia reagir com violência, teria autoritarismo suficiente para diante de uma greve dizer ou você volta para trabalhar ou você vai tomar bala, se você ficar por aí vai tomar bala. Então, eles estão defendendo uma coisa que em última análise, caso ocorresse, eles seriam os maiores prejudicados, porque os maiores prejudicados por um regime militar seriam aqueles que realizam manifestações contrárias ao regime. E se, por exemplo, se um regime militar fizesse uma política de preços que eles não gostassem e eles quisessem usar o direito de greve ou o direito democrático de protestar contra o regime, esse seria o regime que seria mais agressivo, mais hostil, teria melhores condições. Quanto mais autoritário, mais condições tem de violentamente reprimir liberdade de expressão. Não por acaso os regimes mais autoritários têm censura, enfim, como o nosso ditador militar teve e reprimiu os movimentos sociais até o momento que não teve mais condições de reprimir. E que teve o momento das diretas já e tudo mais. Então eu fiquei pensando muito sobre Matrix. É um filme que eu recomendo fortemente para vocês, eu gostaria de conversar com vocês sobre o filme. O filme Matrix ele me faz pensar muito sobre isso, porque ele faz você pensar que existem problemas no sistema e que é necessário você percebê-los, analisá-los e se revoltar contra eles, criticá-los, não perder a sua capacidade de se revoltar, de questionar, né? Então esse é um elemento fundamental do filme Matrix. Eu colocaria o primeiro filme Matrix como um dos 10 melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Visualmente também espetacular, a trilha sonora é muito interessante, os atores estão muito bem. Então é um filme que realmente vale muito a pena por causa desses quesitos. Eu lamento que as continuações não sejam tão boas, não diria que as continuações são filmes ruins, mas eu estaria convicto em dizer que as continuações não são tão boas, tão densas, tão interessantes quanto o filme original. No que tange a questão da relação homem-máquina e tal, eu devo aí confessar que eu tenho a ideia de escrever um livro sobre isso, né? Não vou dar aqui a trama do livro. Para quem não sabe, eu sou escritor. O nome do canal A Nova Máquina do Tempo é o nome do meu primeiro livro.
né, que é um livro, inclusive está disponível na Amazon, se vocês quiserem dar uma olhada. E em breve eu estarei fazendo propaganda, inclusive, do meu segundo livro, estarei em modo aí divulgação. E eu sou muito inspirado nesse livro futuro por Matrix e por filmes que dialogam com essa questão homem-máquina, homem-inteligência artificial. Porque eu realmente acredito que existem riscos. Acho que a ficção científica não está errada sobre isso, não é? Mas eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre essa dimensão da Matrix enquanto uma ideologia, né? E esse potencial que a ideologia tem em fazer a gente, muitas vezes, defender ideias que são contrárias ao nosso próprio interesse. Um outro exemplo do mundo real que eu traria para vocês é a ideologia do sonho americano. O Bill Maher, o comediante, tem uma piada ótima sobre isso. Ele diz que se chama sonho americano porque ele só acontece quando você está dormindo. Mas qual é a ideologia do sonho americano? A ideologia do sonho americano é que se você for para a América, se você trabalhar duro, você pode ser um milionário, um bilionário. E aí pegam exemplos de pessoas em que isso acontece, e realmente pode acontecer, e dizem, tá vendo? Pode acontecer com você, só depende do seu esforço e tudo mais. Mas a gente sabe que, embora possa acontecer, esses casos são os casos da exceção. É como dizer para um jovem da periferia, você pode ser o próximo Neymar. É possível um menino da periferia jogar bola bem, ter oportunidade no clube e se tornar um grande jogador de futebol? É possível, sim. Mas é provável que isso aconteça? Não, não é provável que aconteça com a maioria dos meninos. Não, né? A maioria das pessoas não vão se tornar grandes cantores, né? E sempre é mais provável quanto mais oportunidade a pessoa tem, né? Então, é possível, por exemplo, que uma pessoa filha de gente rica, que tenha todas as oportunidades, tenha acesso a livros e tal, e desperdice tudo e depois perca a fortuna dos pais? É possível. Mas é provável? Não. Então, a questão do ponto de partida, ela é fundamental. Porque, na média, a maioria das pessoas reproduzem mais ou menos, né, com algumas variações, o ambiente onde elas foram criadas. Algumas pessoas conseguem ascender um pouco, né? Outras pessoas caem, né, e caem na pobreza e tudo mais. Mas a maioria das pessoas existe uma flutuação não muito grande, não é? E para potencializar, ou seja, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ascender, é necessário que tenham mais oportunidades, mais acesso a ensino e tudo mais, né? E o filme Matrix, ele me faz pensar sobre todas essas coisas, porque ele é uma forte crítica ao nosso momento. Tem um determinado momento do filme que ele critica fortemente o consumismo, uma sociedade voltada para o espetáculo, uma sociedade que prazeres fúteis. Ele diz que o Smith, né, que é o vilão, ele diz que eles escolheram 1999 como ápice da civilização humana porque ela reproduz essa coisa do sonho, né, da possibilidade de consumir, de viver essa vida fútil. E que esse modelo foi o modelo que funcionou, porque modelos da Matrix em que era tudo perfeito, né, não funcionava, as pessoas não aceitavam o programa, as pessoas queriam ver a desigualdade, ver o sofrimento e tudo mais. E é interessante esse momento do filme porque faz a gente pensar até sobre se olhar para a injustiça, desigualdade e tal, e como é que a gente reage a isso. Eu fiz um vídeo recentemente sobre esquerda e direita, e uma vez um amigo meu me perguntou assim, qual era a diferença entre esquerda e direita do ponto de vista econômico. E uma das coisas que eu disse para ele foi o seguinte: uma pessoa de esquerda olha para uma pessoa pobre, enfim, pedindo dinheiro em sinaleira, essas coisas assim, e diz assim, poxa, que absurdo, a sociedade, a civilização, a nossa coletividade foi incapaz de dar a oportunidade, de dar melhores condições para aquela pessoa se desenvolver. E, embora a gente reconheça as pessoas de esquerda que tem uma parcela de responsabilidade pessoal, a gente tende a colocar a maior responsabilidade
na sociedade, no coletivo, na falha que o coletivo teve para com aquele indivíduo. E uma pessoa de direita tende a dizer que a responsabilidade dele ser um pedinte é dele. Ele é o responsável por isso, porque não estudou, porque não aproveitou as poucas oportunidades que teve. Aí nem se sabe se, por exemplo, a mãe dele era uma pessoa subnutrida, e quando a mãe tem subnutrição durante a gestação, já impõe limitações intelectuais ao filho, né? Então isso já limita, antes da pessoa nascer, já existem limitações. E eu diria que essa é uma das diferenças que eu citaria entre o pensamento de esquerda e de direita, né? A pessoa de direita tende a responsabilizar o indivíduo, embora não seja uma regra absoluta. E a pessoa de esquerda tende a responsabilizar predominantemente, embora ambos reconheçam que é uma combinação, mas a pessoa de esquerda tende a responsabilizar a sociedade, né? E é interessante isso porque no filme Matrix você mostra, né, como é que é em Zion e como é que é na humanidade. E tem um personagem, o Cypher, que ele quer a ilusão, que ele deseja a ilusão, que ele anseia pela ilusão. Um personagem que é o Judas, o traidor e tudo mais. Então é um cara que a realidade ela é tão dura, ela é tão massacrante para ele, que ele prefere ser um escravo. E essa é uma reflexão muito interessante, porque às vezes eu fico pensando se não é só uma questão ideológica, que algumas pessoas, diante da hierarquia, diante de fontes de poder, se elas não preferem se submeter. Tem um outro filme que I'm Not Rappaport, com dois grandes atores, o Matthew Matthau e o Ossie Davis, que eu penso em depois fazer uma filosofia popular, porque ele é interessantíssimo, fica aí a recomendação, ele é interessantíssimo e trata de uma questão semelhante, né? Então é isso. E vocês viram que o filme Matrix ele me faz pensar sobre muitas coisas, eu saio em tangentes e tal, mas é um filme que eu vou discutir mais profundamente em outros vídeos, né? Vários dos personagens, a coisa de você quer uma pílula vermelha ou uma pílula azul, né? Você quer saber a verdade, mesmo que ela seja dolorosa, mesmo que ela incomode, mesmo que ela... E eu sempre fui da pílula vermelha, né? Eu sempre preferi encarar a verdade, mesmo que ela seja dolorosa, mesmo que ela seja incômoda. Mas eu não sei se isso é uma realidade para toda a sociedade. Eu às vezes fico com a impressão de que talvez parte do nosso instinto de autopreservação e tal, existam pessoas que queiram a pílula azul, né? Pegando essa metáfora desse momento muito interessante do filme Matrix. Então, é isso que eu queria dizer, é isso que eu queria refletir. Torço para que vocês, quem ainda não assistiu o filme Matrix, assista, reflita, traga para os comentários. É um filme que leva a muitas reflexões. Tem um professor meu, por exemplo, que quando mostra aquela cena da pilha, para ele é uma crítica ao capitalismo, porque no capitalismo você seria a força de trabalho, né? Você seria uma fonte de energia, né, para uma máquina maior. Então, você vê como as leituras são diferentes, e eu entendi claramente a leitura dele, e acho que a leitura dele tem uma certa lógica também. Então, era isso. É isso que eu queria refletir com vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like e compartilhem. E a ideia da filosofia popular é isso mesmo, é refletir sobre o filme, é falar livremente, é fazer associações com outras ideias. Não é uma análise tradicional, né? Mas é uma análise motivada por aquilo que me toca e que me leva a reflexões filosóficas e políticas. Tá certo, então? Um abração e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.